Que o Senhor possa falar no teu coração sempre. Você possa lembrar da graça, do poder, da autoridade, da manifestação de tudo que Deus tem falado. O Léo perguntou sobre os galardões. Você já pensou nisso algum dia? Hã? E os dois pensaram. Mas pessoal, se eu falar para você da camisa do Corinthians, você pensava? Mas no galardão você não pensa? Amado, se nós estamos aqui e muitas vezes passamos momentos de aflição ou abnegação, abrimos mão de algumas coisas, é porque tem coisa melhor para nós recebermos. E quando nós olhamos para isso, a gente entende assim, puxa, há uma promessa. Jesus tem uma promessa para nós. Se a gente fosse lembrar, a gente ia começar para falar da Páscoa. Aonde? Lá em Êxodo, na saída, quando o povo estava retido no Egito, preso mesmo, cativo por anos, mais de 400 anos. E depois de 400 anos, 400 e tantos anos, eles estavam ali e não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. Sabe o que eles tinham acostumado? A ser escravos. Eles estavam tão acostumados todo dia levantar e ir trabalhar, levantar e cumprir as tarefas determinadas pelo governo em si deles da época, que eles faziam isso com naturalidade. Alguns trabalhavam para comer, outros trabalhavam para pagar os impostos e mais alguma coisinha. Outros, apesar de não gostarem, mas trabalhavam sofrido, suado, mas todo dia eles faziam a mesma coisa. Todo dia eles levantavam de manhã, iam trabalhar, voltavam, e aquilo se tornou algo comum, tão comum, que eles, apesar de ser povo de Deus, começaram a conviver com pessoas que não tinham nada a ver com Deus, e se casaram e se darem casamento. E aí começaram a formar famílias misturadas, pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que não tinham o mesmo propósito, pessoas que não tinham a mesma projeção, imagem ou futuro, pessoas que nem acreditavam em Deus, outros que acreditavam num Deus de fantasia e não um Deus de realidade. Mas eles todo dia levantavam de manhã, trabalhavam, sofriam, tinham as suas dificuldades, mas eles sabiam que existia um céu, eles sabiam que existia um Deus, eles sabiam que existia um futuro. Mas toda manhã eles levantavam de novo, iam lá pegar palha, iam lá fazer tijolos, iam lá arrastar os blocos, iam lá fazer as coisas para que os egípcios tivessem as suas necessidades supridas. E os egípcios eram um povo de Deus? Não eram. Não porque eles eram maus, não, porque a estrutura básica deles era idólatra, porque os deuses deles não eram o Deus de Abraão, não era aquele Deus que você conhece como verdade, mas muitas vezes era o Deus que até animais e outras coisas mais, mas eles estavam lá sendo servidos pelo povo de Deus. O povo de Deus era escravo do povo do mundo. E o povo todo dia de manhã levantava, ia trabalhar, sofria, eram proibidos, tinham altos custos de impostos, porque era obrigatório para eles não se crescerem, não incharem. Mesmo assim, a Bíblia diz que o povo que era chamado de povo de Deus crescia, prosperava, tinha coisas melhores, conseguiam vencer algumas situações, mas eles esqueciam do padrão de quem era o Deus da vida deles. Agora eu vou perguntar para você, não parece a história dos dias de hoje? Não parece a história dos dias de hoje? Que de manhã cedo a pessoa levanta, vai trabalhar, que a pessoa sofre pra caramba, que de repente ele tem as enfermidades, não sabe a quem recorrer, que a sua dependência está muito mais nas coisas do mundo, e que normalmente a gente encontra por aí os patrões, os donos, aqueles que comandam, aqueles que são políticos e etc, que são egípcios ou pessoas do mundo. Mas e o povo de Deus? E o povo de Deus acaba servindo ao povo do mundo.
Ah, mas não é para servir? Não, pode servir, não tem problema nenhum. Desde que você saiba quem você é e saiba onde você tem que chegar. E aí, um dia, eles começaram a ter uma dificuldade e precisar clamar mesmo a Deus. E aí, quando eles começam a clamar, Deus envia Moisés. E aquele Moisés vem com uma determinação. Você lembra que ele foi salvo por Deus para realizar uma grande obra. E aí, quando nós olhamos para isso, a gente começa a perceber que Deus levantou Moisés praticamente do nada, ou seja, era para ele ter morrido e não morreu, para ele vir e ajudar o povo a sair da escravidão. E chega um dia que ele diz para aquele povo, depois de pragas, dificuldades, e muitas vezes nós reclamamos das dificuldades, muitas vezes nós reclamamos das enfermidades e tudo que acontece de difícil que aparece na nossa vida, nós só reclamamos, mas a gente nem presta atenção que Deus está nos provocando. Sabe o que a Bíblia diz? Vinha a praga, o faraó sofria, e depois tem uns versículos dizendo assim: e Deus endurecia o coração de faraó. Maluco, doido, ouvir um negócio desse é muito diferente. Deus mandava a praga, e depois, quando o faraó ficava meio balançado, estava com dúvida, de repente Deus ia lá e falava no coração de faraó: não dá moleza para eles. Mas por que Deus fazia isso? Porque Deus não queria um povo que fizesse novamente conchaves dentro do Egito, porque melhorou. Quantas vezes você viu pessoas assim nos dias de hoje? Ah, a gente se converteu, e agora? Não, eu não uso mais cocaína, nem fumo maconha, mas eu tomo uma cervejinha, um vinhozinho. O que ele está fazendo? Ele acabou se acostumando e se moldando ao próprio Egito. Ele acostumou, porque já ficou bom. Um dia uma irmã falou isso para mim. Falei: como é que está o casamento? Melhorou? As coisas estão bem? Ela falou: está ótimo, agora o meu marido só bebe, nada mais. Mas para ela, antes ele ainda batia nela, ainda brigava, ainda isso, agora estava bom. Mas essa porta de entrada para Satanás, que é uma dependência, que é um vício, traz mais tarde as consequências. Por isso Deus falou: não. Você já viu alguém que vai lançar um arco? E ele tem que estender o arco, ele tem que puxar. Se ele puxar um pouquinho só, a flecha cai ali na frente, senão no pé dele. Se ele puxar um pouco mais, ela cai um pouquinho mais longe. Mas se ele puxar com toda a sua força e determinação, essa flecha vai muito longe. E aí nós começamos a ver Deus estendendo o arco, puxando o arco, forçando o arco. Mas para quê? Para que o povo que saísse do Egito nunca mais quisesse estar no Egito. Para que o povo saísse daquela situação. E aí no último dia, ele manda passar o sangue na verga da porta. E ele dá uma determinação. Ele diz assim, que aqueles que estivessem dentro das casas, que ficassem preparados, que comessem aí o alimento com ervas amargas, ou seja, haveria sofrimento, teria que estar pronto para isso, mas que estivesse debaixo da marca do sangue que ele colocou, porque quando estivesse lá, o anjo da morte passaria, pularia por sobre aquele lugar. Porque a palavra Páscoa quer dizer isso, pensar, pular adiante, ir além. Ou seja, cada vez que o anjo encontrava com o sangue, ele ia além, ele passava por cima. Aquela casa ele não tocava. Aquelas pessoas tinham obedecido, comeram, já estavam com o sapato nos pés, com a roupa no corpo, pronto para deixar o Egito, pronto para abandonar o Egito, pronto para largar o Egito. E esse largar do Egito estava largando para trás aquela mala de roupas enorme, estava largando para trás talvez tantas panelas, copos e outras coisas mais, roupas de cama, peles de animais. Eles largavam tudo porque não daria para carregar tudo. Então eles estavam pegando o que era principal e ir embora, porque era um momento propício. Propício para quê? Salvação, redenção, transformação. Quando nós olhamos para isso, a gente aprendeu que ali, naquela ir além,
pular adiante, na Páscoa, haveria uma mudança, através da marca do sangue que foi colocado na porta. Até então, era um sangue expiatório. Por que expiatório? Porque não salvava. Era um sangue que estava dando para eles a resposta a uma orientação de Deus, mas não salvava, expiatório. E eles saem, e atravessam o mar, e vão viver a vida deles, com sofrimento, com dificuldade, mas vencendo a cada dia. Mas eu contei isso para vocês, para que você gravasse no seu coração a marca do sangue na porta da sua vida. Retém a mão do inimigo contra você. O diabo não respeita o teu dinheiro, o diabo não respeita as tuas posses, o diabo não respeita a tua cultura, o diabo respeita a unção e a autoridade de Deus. Aquele sangue representava obediência, e eles estavam debaixo da marca do sangue da obediência. Por isso, quando passa toda essa situação, e aí Jesus começa a pensar agora de uma forma, ou seja, Deus começa a pensar agora de uma forma que ele precisava concluir a libertação, tirar o expiatório para colocar o Salvador, tirar a promessa para trazer a realização. Por isso Jesus tinha que vir. Por isso Jesus, até declarado, quando você vê na Bíblia que Jesus morre, uma das coisas que acontece é que todos aqueles que estavam mortos, eles sobem ao céu, e diz que são vistos, está escrito na sua Bíblia, e que aquelas pessoas foram vistas. Ou seja, aconteceu que aqueles que estavam debaixo da expiação, agora passaram para a salvação. E quando nós hoje queremos falar algo especial, por quê? Porque hoje é dia de primícias. Fala primícias. Fala primeiros frutos. Meu irmão, quando você está falando de primícias, está falando de sacrifício, está falando de projeto, está falando de objetivo, está falando de realização, está falando de futuro, está falando de acreditar e assumir uma promessa da parte de Deus. Isso faz falta para aqueles que não creem, mas fortalece aqueles que creem. O inimigo fecha portas, mas Deus abre novos caminhos. Aquele momento era um momento complicado. Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Naquele momento, Judas já estava chegando para entregar Jesus na mão daqueles soldados. Mas ele mostra o que? No meio da dificuldade, no meio da aflição, ele não perde o objetivo, ele não perde o propósito, ele não abandona, nem abre mão daquilo que Deus teria que fazer para poder salvar, para trazer transformação. Quando a gente vai lá em Mateus 28, 16, a gente vê depois de Jesus ter já passado todo o sofrimento, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, depois de Jesus ter ido encontrar com eles. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele está aqui dando essa orientação, ele chega dando a eles a indicação: olha, agora vocês precisam exercer a função. Agora já passou toda esse entrevém, toda essa dificuldade. Eles estavam vivendo a Páscoa, mas nem tinham percebido que estavam vivendo a Páscoa, porque quando Jesus manda eles prepararem a ceia, Jesus já estava se determinando como cordeiro. Jesus já estava declarando, tanto é que ele fala que, olha, nunca mais vocês vão tomar até que eu volte desse sangue e dessa carne. Ele dizia assim: aqui encerra um período, porque vai se concluir, vai se estabelecer. O caminho de Jesus vai além do que nós pensamos. Diga, o caminho de Jesus vai além do que eu entendo. Porque se a gente fosse pensar um pouco naquilo, imagina Jesus tendo que ir para a cruz. Por que ele precisava ir para a cruz? Por que ele precisava sofrer? Por que ele tinha que ter coragem e determinação para não voltar atrás? Por que ele não se apegou às amizades? Por que ele não ficou amigo? Ele chegou lá no Sinédrio, ele esteve na frente do governador, do presidente da época ali, e ele perguntou para ele: o que é que você fez de errado? Conta o que você quer. É verdade, não é? Ele poderia ter se defendido, ele poderia ter se protegido, ele poderia ter contado a história dele, porque de repente ele estava preparado para liberá-lo. Mas ele não. Ele ficou na posição, sofrendo, angustiado, mas com um objetivo. Fala para o irmão do lado: qual é o teu objetivo na igreja? Qual é o teu objetivo na presença de Deus? Porque senão nós vamos voltar àquela visão que nós falamos agora há pouco, de olhar para o Egito e ver ali dentro o povo de Israel morando dentro do Egito e acostumado. E não foi por uma, nem por duas, nem por 3 gerações, porque ele fala de mais de 400 anos. Então quer dizer que a coisa foi se tornando rotina, e nós não podemos deixar esse tipo de acontecimento para a nossa vida. Quem acredita aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem acredita que o Espírito Santo veio para nos dar direção? Quem é usado pelo Espírito Santo? Quantas vidas você já trouxe para a igreja? Quantas famílias você já transformou? Quantas pessoas você já curou? O que você aproveitou de tudo isso que Ele te deu? Quantas pessoas você levou à célula? É tão gostoso a sua casa, a casa do seu amigo. É um lugar tão bom. Eu só lembro de uma vez que eu tinha um rapaz, e ele era quase pai de santo, já estava na formação, e nós convertemos ele, e aí ele falou: o que vocês vão fazer? Eu falei: nós vamos numa vigília. Ele falou: vigília? Eu falei: é. Aí eu falei: você não quer ir com a gente? E ele falou assim: como é uma vigília? Eu falei para ele: ó, a gente fica a noite inteira. Não, tudo bem, mas como é uma vigília? Eu falei: olha, fica tranquilo que tudo está no controle, mas se você quiser ir embora na metade, a gente vai embora. Se você quiser, de repente, até que chegar lá, você não gostar, a gente vai embora. E ele falou: tá bom, então eu vou nessa vigília com você. E aí quando ele entrou na vigília, o salão era todo acarpetado, e ele olhou e viu tudo iluminado, ele viu água no bebedouro, no banheiro, e ele falou: isso é sacrifício para vocês? Eu falei: mas a gente fica até as 4 da manhã. Ele falou: isso é sacrifício para vocês? Ele falou: sacrifício, Marcos, é onde eu estava. Que a gente ficava até clarear o dia dentro da cachoeira. Julho, um frio do cão. E a gente lá só de cueca dentro da cachoeira, entregando trabalho. E lá tem uns bichinhos chamados sanguessuga, e eles grudam na gente. Mas a gente não pode sair. A gente tomou sangue de animal e às vezes está tudo babado de sangue de animal.
E eles vêm com muita audácia, porque eles encontram resíduo. E aí quando o dia de manhã clareou o dia e a gente sai, a gente está com aqueles negócios tudo grudado no corpo e não pode arrancar, tem que botar alguma coisa quente para queimar ele, para ele soltar, porque se ficar lá não sei o que, e tal, e tal, e tal. Eu fiquei olhando, eu falei, caramba. E eu falei para ele que vigília era sacrifício. E ele riu um monte. E ele falou, o sacrifício dos crentes é tão bom, é tão aprazível. Vocês entram dentro do lugar coberto, não chove, não garoa. Vocês fecham a porta quando está muito frio. Vocês têm microfone, vocês têm... Nossa, me faz eu ir para esse sacrifício todo dia. E eu saí de lá muito envergonhado, para ser sincero. Ele se converteu e está até hoje no Evangelho. Porque ele falou assim, ser crente é fácil demais. O duro é aquele povo que está enganado lá. No espiritismo, no candomblé, eles sofrem. Aí eu falei para ele um dia, você sabe que você tem que dizimar? Como funciona isso? Eu fiz a conta e ele viu o valor dele. E aí eu falei para ele, olha, esse valor você tem que dar. Ele falou, mas é óbvio? Mas por que só esse? E como assim? Ele falou que quando eu fazia trabalho lá no lugar, eles vinham e me pediam coisas. Mas me pediam coisa da pesada, animais inteiros. E quando eu gastava, eu cheguei a gastar 60% do meu salário. Dá 10%? Alguém acha que isso é alguma coisa? Eu falei, o pior é que acho. Ele falou, por que vocês não põem para fora? Manda ser espírita, joga lá no candomblé. Eu falei, cara, para com isso. Ele acabou de se converter, está querendo mandar o pessoal para o inferno? Aí ele falou, mas pensa bem, um cara que não quer fazer isso, ele tem que ir lá conhecer a verdade do outro mundo, do outro lado. É isso, irmão. Quando nós começamos a olhar e ver a manifestação de Deus, nós começamos a ver o valor que Ele deu para nós. Você acredita que Jesus foi para a cruz por sua causa? Fala para o meu lado, você acredita mesmo? Você vale tudo isso? O que ele acha? Jesus fazia milagres, todo mundo viu os milagres que ele fazia. Diz que onde ele ia, as multidões chegavam, sim ou não? Não é? Chegava lá quando ele foi multiplicar o pão e o peixe, diz que 5.000 homens comeram, além das mulheres e das crianças, ou seja, devia ter ali pelo menos umas 15.000 pessoas. E não é no dia de hoje, que hoje tem milhares e milhares, o São Bernardo tem quase 900.000 pessoas, então 15.000 não é nada. Mas naquela época era. E ele ia, e o pessoal chegava, então reconheciam, recebiam. Mas alguns tiveram a oportunidade de ouvir Jesus pregar. Aqueles 12 ouviram Jesus pregar. Aqueles 70 que foram de 2 em 2 ouviram Jesus pregar. Algum desses que estavam por lá em Israel, talvez Jerusalém, talvez lá em Samaria, talvez na Judéia, eles ficavam ouvindo ele pregar, e tudo isso era uma coisa forte. Mas Jesus foi preso, crucificado. Lembra disso? Alguém se lembra? Ele foi crucificado, mas ele fazia milagres, fazia. Mas ele orava pelas pessoas, orava. Mas ele multiplicou o pão e o peixe, é verdade. Mas quando chegou o momento da aflição, ele não voltou atrás. Você viu que eu li para você? Que ele pediu, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, senão que cumpra a tua palavra, a tua vontade. Jesus, ele é preso, crucificado, parecia que tudo tinha acabado. Nós não falamos agora há pouco, que o inimigo fecha portas, Deus abre. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O inimigo achou que tinha acabado com a situação. Olha, ele morreu, ele foi crucificado, acabou. Mas ele tinha dito, derrube esse templo, e em 3 dias eu reergo ele, eu levanto ele novamente. Eles acharam que estavam falando de templo de pedra, de cimento, dessas coisas, mas eles estavam falando de algo muito mais forte, de algo muito mais profundo, de algo muito diferente daquilo que o ser humano. Por isso hoje nós precisamos prestar atenção, porque hoje o que nós temos ouvido falar nas igrejas em muitos lugares aí é de uma igreja de tijolos, é de uma igreja de parede e porta, dessas coisas. Alguns até colocam assim, nossa, hoje só tem religiosidade na igreja, hoje o jugo é pesado, hoje
Por quê? Porque não pode se prostituir, porque não pode mentir, porque não pode roubar, porque não pode adulterar. Amado, isso é básico, não é jugo, isso não é ser religioso, isso é ser cristão, é só ser cristão. Por quê? Porque Jesus é esse caminho, e Ele nos mostra esse caminho. Sabe o que Ele fala? Que o caminho do céu é largo, qualquer um vai. É bom a gente ler Bíblia, né? Porque diz que o caminho da perdição é largo, o caminho do céu é estreito. E quando Ele coloca que o caminho do céu é estreito, Ele não está dizendo para você que você tem que ser magrinho, que tem que fazer regime, que não pode pesar mais que 100 quilos. Não, não. Ele está dizendo assim: tudo que não pertence ao céu não entra lá. Não entra. Tudo que você quer arrastar com você, achando que satisfaz a sua carne, satisfaz os seus momentos, não cabe lá. Por isso que nós precisamos entender a diferença de religiosidade e de fragilidade espiritual. É fácil. Eu lembro quando eu me converti, comecei a ir para a igreja, e logo eu estava diácono, e a primeira coisa que veio no meu coração: eu vou usar todas as técnicas que eu aprendi. Eu era um gerente comercial. Antes disso, é que eu falei, eu fiz só 51 cursos sobre vendas. Só 51. Eu aprendi todas as técnicas possíveis e imagináveis de venda, de impacto, venda a longo prazo, venda técnica, venda isso, venda aquilo, tudo. Enganar uma pessoa ou ludibriar uma pessoa seria muito fácil, principalmente se a pessoa não tem tanto conhecimento. Só que sabe o que aconteceu um dia? O Espírito Santo tomou uma pessoa e ele disse para mim: pega todos os seus diplomas e tira isso do caminho, porque vai ser para a sua perdição e não para a sua salvação. Aqui não funciona assim. E na hora eu me espantei, depois eu me entendi que eu podia convencer muita gente, mas eu não poderia converter muita gente com aquele trabalho. E Jesus não quer o convencimento, Ele quer a conversão. Porque o convencimento faz a pessoa retornar, mas a conversão faz a pessoa nunca mais voltar para o caminho errado. Hoje nós precisamos abrir o nosso caminho, o nosso coração, para entender essa diferença. Há uma luta, um sacrifício. Imagina Jesus deixando lá os 3 discípulos dele indo orar, sabendo assim: amanhã eu vou estar de frente com o sinédrio, amanhã eu vou estar de frente com a cruz, amanhã eu vou estar sendo pregado, amanhã eu vou estar sendo realmente deixado fisicamente morrer. E olhando para as pessoas e os 3 dormindo. Ele olha para eles e tem dó. Por quê? Porque sabe que eles vão ficar só. Agora eles vão ter que se virar sozinhos. E nós muitas vezes não temos prestado atenção nisso, amado. Que o sacrifício de Jesus foi muito maior que o nosso. E nós precisamos agora pegar a nossa carne e dizer para ela: você não manda mais não. Quem manda é o Espírito. Quem manda é o Espírito. Eu vou abrir mão do que é errado para viver o que é certo, para viver a promessa. Jesus, ele abre um novo caminho. O inimigo achou que tinha fechado, mas ele abriu um novo caminho. Ele deu uma condição que até então não tinha. Sabe por quê? Quem recebia a manifestação do Espírito Santo antes da vinda de Jesus, antes daquele momento de Atos, era só juízes, sacerdotes, profetas, reis, aqueles que trabalhavam, levitas, aqueles que trabalhavam, só eles recebiam unção. Depois da vinda de Jesus, que ele fala: fica aqui até que volte já revestido de poder, todos nós podemos receber a manifestação do Espírito Santo. Ele abriu uma porta, um caminho novo para a gente viver essa liberdade. Ele abre o caminho da salvação, da libertação, da liberação, da vida em abundância, de saber quem é você, de você poder entender que existe o céu. Antigamente, quando a gente vai lá, de repente em Davi, quando a gente vai em Ezequiel, quando a gente vai olhando alguns livros que tem apocalípticos, que falam sobre o futuro, ele fala de uma forma cruzada,
de uma forma fechada, de uma forma que às vezes as pessoas não entendem. E havia uma roda, e essa roda tinha vários olhos, e uma roda rodava dentro da outra roda, e aí você fala, meu, quem é que entende um negócio louco desse? Mahabudi Keminahashai. Mas quando você entra no Novo Testamento e encontra João falando no Apocalipse, ele diz que havia 7 castiçais, e um que andava no meio dos 7, e esse era a figura do Filho do Homem. E ele começa a falar que ele tinha olhos de fogo, que ele tinha cabelo, ele começa a falar de uma forma clara, de uma forma precisa, de uma forma totalmente entendível, para que você saiba. A rua era de ouro você conhece, Muro de Jafre você conhece, tem os cristais você conhece, e ele começa a declarar para você coisas que já são fáceis de você entender. É como se ele vai falando, olha, o primeiro cálice, o segundo cálice, o terceiro cálice, ele vai abrindo para você o entendimento de uma forma muito mais simples. Um novo caminho. Jesus veio para trazer para você a condição de não ter só expiação, mas ter a salvação. De não ouvir falar de Deus, mas viver com Deus. Aquele momento do sangue derramado na cruz é aquele momento do sangue aspergido na porta. Lembra? Quando você falou em Êxodo e foi passado o sangue nas ombreiras dos portais e a morte passou por sobre? Pois é, agora vem a verdadeira realização. Agora não é expiação, agora é realização. Agora quem tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, a morte não lhe pega. Sabe por quê? Porque você passa a ter o direito da vida eterna. Você passa a ter o direito de entrar no santo céu. Você passa a ter o direito de viver a manifestação de Deus. Esse caminho veio através do sofrimento de Jesus. Ele pagou um alto preço. Nós sabemos que toda vez que uma porta se fecha, temos a impressão de perda. Quando fecha uma porta, a gente fala assim, puxa vida, perdi emprego, puxa vida, eu tinha lá um dinheiro para receber, não vou ter mais, eu briguei com um amigo, o amigo brigou comigo, acabou uma amizade. Toda vez que nós acabamos tendo uma porta fechada, a gente sente como queda, menos, a impressão de perder, ou de não alcançar, de derrota mesmo. Mas através do sofrimento de Jesus, ao invés de diminuir, propagou o Evangelho. Houve uma perda naquele momento. Jesus foi crucificado. E talvez alguém olhando dissesse o quê? Puxa vida, acabamos de perder o profeta maior, aquele que tinha autoridade. Só que quando ele morreu, ele mostrou algo diferente. Que a morte física dele trouxe um nascimento espiritual fantástico. Trouxe uma transferência de unção, de autoridade. Porque naquele momento que eu li para você, que eu falei para você que ele envia eles e diz para eles irem, que eles terão poder sobre os demônios, que eles poderão colocar as mãos, que eles poderão libertar, que eles poderão curar, que eles poderão transformar. Ali houve o que? A transferência da unção, a verdadeira Páscoa, a porta aberta para você viver a promessa, a porta aberta para você viver a realização, a porta aberta para você conhecer o poder. Desde a ressurreição de Jesus em diante, eles começaram a pregar, a curar. Lembra a sombra de Pedro? O que acontecia? Eles punham as camilhas, passava Pedro andando pela rua, a sombra dele curava as pessoas. E quando Paulo mandava os aventais dele, eram curados. Quando nós olhamos para isso, a gente fala, peraí, quando era pregada a palavra, as pessoas eram libertas, eram curadas, eram transformadas, e muita gente até hoje foi alcançada por aquela, vamos dizer assim, aquela situação. Foi liberada e ela foi se multiplicando, a chegar a tudo isso. A vida em abundância, para te transformar, tanto você como todos que precisarem. Este é o caminho da verdadeira realização. Receber a Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo não é simplesmente dizer que está na igreja. Receber a Jesus Cristo é viver o ensinamento de Jesus. É viver. A mulher caiu em adultério. Estava pronta para ser apedrejada.
Eles chegam até do lado dele, ele está no chão escrevendo com o dedo. E aí eles já pegam as pedras, tiram as roupas, para não sujar a roupa de sangue, tiram a roupa, pegam as pedras, e aí perguntam para Jesus o que ele achava. Ele só faz a colocação: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora e largaram as pedras. Eles reconheceram: nós não podemos fazer isso. Mas a mulher recebeu uma palavra. Você lembra da palavra? Ele falou o que para ela? Para ela ir. Onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Só que ele falou algo especial para ela: não peques. Por quê? Para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser pior do que apedrejamento? O inferno. A visão era essa: para que não aconteça coisa pior. Então ele deu uma chance para ela, mas contou para ela que se ela não mudasse de vida, ela não entraria no céu. E hoje, o que as pessoas pensam disso? Que é isso? O apóstolo é legalista, ele agora fica querendo colocar julgo nas pessoas, porque nós fazemos isso, Não, ninguém coloca julgo em ninguém. As pessoas pegam o jugo quando trazem o pecado para dentro delas. Esse é o verdadeiro jugo, porque quem cobra é Satanás. E Satanás só tem liberdade de cobrar quando ele encontra pecado. Ele não cobra quem não tem pecado, ele cobra quem tem pecado. Então Jesus nunca vai cobrar ninguém. Mas quer dizer que ele não vai cobrar e a pessoa vai entrar no céu? Não, ele estaria sendo contra a própria palavra. O caminho para o céu é estreito. Esse tipo de coisa tem que ficar fora. Nós precisamos identificar nossa vida e nos posicionar. Muitos dizem que há legalismo quando dizemos não ao pecado, que há legalismo quando dizemos não à mentira, que há legalismo quando dizemos não à prostituição, não ao adultério, não à fornicação. Para muitos, abrir mão do pecado parecem portas fechadas, mas na verdade esse comportamento abre caminhos. Dizer não ao pecado abre caminhos. Diga: dizer não ao pecado abre caminhos. Não estou falando para você de caminhos comuns, estou falando para você de caminhos de Deus, caminhos de poder, caminhos de realização, caminhos de transformação, caminhos de restauração, caminhos que vão abrir para você um novo horizonte. É coisa mais, vida e vida em abundância. Nós precisamos entender esse mistério. Os caminhos novos que são abertos não são caminhos de um momento, não são caminhos de um tempo curto, mas são caminhos que se propagam por esta terra e alcançam o céu, indo além do que entendemos ou pensamos. As coisas de Deus são malucas, irmão. Maluca que eu digo é assim, difícil do homem humano entender. O ser humano, ele tem o hábito de comparação e de achar que ele vai ter o controle de alguma coisa. Mas com Deus, nós não podemos pensar assim, porque nós passamos a não ter o controle de nada. Ele fala as raposas sem covis, e ele vai falando lá que o pessoal tem lugar para voltar, mas o filho do homem não tem. Ele quer dizer o quê? Que ele não está preocupado com as coisas físicas, mas ele está preocupado com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são a raiz de todas as coisas físicas. E diz que haja luz, e a luz se fez. Haja os luminares fizeram. Haja divisão entre água e água, e elas se viram. Se você começar a entender isso, você vai ver que quando você tem uma vida forte espiritual, todas as coisas físicas vão ficar submetidas a elas. Se você tiver uma boa vida física, as coisas espirituais não vão ficar submetidas a elas. Você não vai conseguir ter esse controle. Hoje é Páscoa temos como liberação, mas temos mais do que isso, um novo caminho. Lembra sempre, Páscoa, novo caminho. Páscoa, Jesus abriu o caminho. Páscoa, Jesus trouxe libertação, restauração, transformação. Páscoa, Jesus deu o caminho do céu. Páscoa, Ele deu realmente a condição de nós termos igrejas fantásticas, pessoas fiéis, pessoas que vão viver a plenitude, o poder, a autoridade, a realização. Se eles, quando saíram do Egito, eles atravessaram no meio do mar. Lembra disso? O mar se abriu. Quando eles chegaram lá, de repente, lá no meio do nada,
comida caía do céu, a água saía das rochas. Se eu entender isso, eu vou entender que todas as coisas estão no controle de Deus. E se Deus começou a obra, Ele é fiel para terminar. Ele abre porta onde não tem porta de verdade. Ele coloca você por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, mas não é de qualquer maneira. Não é. A fantasia pode existir, mas a realidade é quando você tira a fantasia. Aí eu vou ver quem é quem. Naamã, aquele grande soldado, ele tinha o quê? Lepra. E quando ele saía para a guerra, ele usava uma couraça, ele usava toda uma proteção, e as pessoas não viram a lepra dele. Mas diz que quando ele chegava em casa e tirava a armadura, ele ficava abatido. Ele ganhava guerras físicas, mas a guerra espiritual dele era perdida todo dia, porque ele sabia que ele tinha lepra e lepra não tinha cura. Quando ele obedece a voz de comando, ele passa a descer 7 vezes na água e sai limpo. Não foi mais físico, foi o espiritual. As coisas físicas estão sujeitas às coisas espirituais. E se nós entendermos isso, nenhuma lepra vai pegar você, nenhum engano vai pegar você, nenhuma mentira vai pegar você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há impedimento para você, há realização. O caminho que você enxerga, o verdadeiro futuro através do Espírito Santo. Olha, quando o caminho da transfiguração e da transformação, o caminho que você enxerga Deus através de Jesus Cristo, é a Páscoa. É o caminho que você enxerga Deus através de quem? De Jesus. Você vê que nós chamamos de Deus e você nunca viu ninguém dizer assim, que esteve com Deus ali. Não. Podemos falar até que Moisés falava com Deus, mas foi ele, quem mais? Mas Jesus não, os discípulos andaram com ele. Muita gente de Jerusalém viu ele. Ele veio exatamente para ser o único intercessor entre os homens e Deus. Ele tem uma função básica, forte, determinada. E essa manifestação vai fazer você enxergar o futuro através do Espírito Santo, aquilo que Ele preparou. Este é o caminho que te levará a viver as promessas de Deus em sua vida. Jesus, Ele é o verdadeiro caminho. A Páscoa, a redenção, a restauração, o que Ele preparou para você. Tudo o que você faz traz resultados bons ou não tão bons. Ainda que em alguns momentos pareça proibição, não é proibição, mas é realização. Quando a mamãe e o papai falam para uma criança: filho, não sobe desse muro, o que está querendo dizer? É proibição? É o que? Proteção. Mas por que proteção? Porque ele pode subir no muro e cair de lá e quebrar um braço, machucar uma perna, às vezes até alguma coisa mais grave. E aí é uma proteção. Por isso que quando a gente fala assim: peraí, eu tenho meus critérios, eu faço do meu jeito, mas eu perco a proteção. Eu preciso permitir que Deus traga essa manifestação sobre a minha vida. Não há vitória sem sacrifício. Diga: não há vitória sem sacrifício. Não há chegada nos pódios sem sacrifício. Você lembra disso? Aqueles caras vão correr, eles correm, né, de uma forma que quando eles filmam o rosto da pessoa está assim transfigurado, de tanto que ele se esforça para chegar lá naquele lugar. Mas quando ele chega, ele vai e sobe num lugar que é de preferência, que é o lugar que todo mundo buscaria. Nós hoje precisamos aprender isso, porque nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de um novo caminho, de uma nova vida. Então tem que haver o quê? Sacrifício. Tem que haver. Fala para o irmão lá, tem que haver sacrifício. Não é um sacrifício de tolo, não é um sacrifício perdido, não é um sacrifício intransponível. Você pode, porque jamais, a Bíblia diz que Deus nos dá um peso maior do que aquele que nós possamos suportar. Nós precisamos estar abertos a ouvir e receber, né? Estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que sofreu, pagou o preço para a nossa salvação, para a realização do nosso futuro. Jesus não teve medo de olhar para este novo caminho. Por que será que ele não teve medo? Sofrer, entregando para você a chave da vitória. Ele foi até o fim, por sua causa, irmão. Chacoalha a pessoa do lado, ele foi por sua causa. Jesus foi até a cruz por você.
A chave dessa manifestação, a chave dessa transformação, ele alcançou no sacrifício, naquilo que parecia impossível. Por isso hoje nós podemos dizer que viveremos essa realização através da Páscoa em nome de Jesus. Ele é a verdadeira transformação. Ele é. Por isso nós podemos dizer que, se não olharmos para Ele, se ficarmos olhando para nós, se ficarmos olhando para as pessoas que estão à nossa volta, nós não vamos alcançar o objetivo. Nós não vamos viver. Teve que abrir mão do passado para viver o novo. Diga: Jesus abriu mão do passado para viver o novo. Estava mal para Jesus? Não. Ele chegava no lugar, ele curava. Você lembra o que Zaqueu fez? Trouxe ele para dentro de casa. Zaqueu era um homem muito rico. Chegou lá, deu para ele de comer, tratou ele super bem. Assim qualquer pessoa trataria ele. Se ele faz milagres, se ele faz as curas, se ele faz alguma coisa. Só que ele abriu mão de tudo isso. Mas para quê? Para poder alcançar o futuro, o objetivo. Temos que abrir mão do Egito para viver o céu. Diga: eu tenho que abrir mão do Egito para viver o céu. O Egito igual ao mundo. Então diga: eu tenho que abrir mão do mundo para viver o céu. Ninguém está dizendo para você sair do mundo, porque isso seria impossível. Ninguém está dizendo para você abandonar seu emprego, porque isso seria impossível. Mas o que a gente está dizendo para você é para você viver no mundo, mas como um cristão. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Para que serve o sal se ele não puder salgar? Ele se torna insípido. E aí diz que é lançado e serve só para ser pisado. Ou seja, nada. Você não pode ser um sal que não salga. Você não pode ser uma luz que não ilumina. Você tem que ser uma luz que vai levar as pessoas a conhecerem os mistérios de Deus, a manifestação de Deus. Você tem que ser a diferença que chama a atenção das pessoas. Temos que abrir mão do Egito para ver o céu. Nós temos que abrir mão das coisas. Apóstolo, mas eu queria, né, namore, meu irmão. Mas case para você ter realmente os seus filhos, sua família, sua casa, e mais que tudo isso, a bênção de Deus na sua casa. Eu queria ter uma empresa. Ora, monta uma empresa pequena que seja, começa a fazer as coisas direitas. Não pensa em dar chapéu, em não tirar nota, em fazer coisas erradas, porque você não vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Faça as coisas certas. Você vai ver que você vai colher da abundância e da bênção que Deus tem preparado para você. Quem tem dó de abrir mão do Egito nunca vai viver o céu. Diga: quem tem dó de abrir mão do Egito nunca vai viver o céu. É uma realidade. Quem fica agarrado no Egito não chega, não tem como entrar no céu, né? Ainda que essas pessoas andem no meio das pessoas que vão para o céu, elas não terão um passaporte para entrar no céu. Lembra quando fala do arrebatamento? Ela diz que havendo dois, um poderá ser tirado e o outro ficar. O que ele quer dizer com isso? Que tem que ter um passaporte, que tem que ter a posição. Se não há posição, não há realização. Então nós precisamos viver isso, porque o verdadeiro caminho é Jesus. E a Bíblia diz que esse caminho é estreito. Sei que tem muita gente dizendo que este tempo já passou, mas eu ainda acredito na Páscoa, em Jesus e na Bíblia. E você? Porque o que eu tenho ouvido ultimamente de liberdade no meio cristão é um negócio meio assustador. Não precisa desse peso todo, não. Não precisa desse jugo, não. Não. Todos os caminhos levam a Deus. Não, se você amar é o suficiente. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homem e mulher, pode ser quem quiser. Amado, a Bíblia não mudou, Deus não mudou, e os governantes da terra não mandam no céu. Não mandam. Grava isso. Não, mas daquela igreja diz que pode, meu irmão. 4 paredes é coisa de construtor. O céu é coisa de Deus. Grava isso no seu coração. Se a Bíblia não tem nenhuma abertura para isso, não vá atrás de quem fala besteira, porque quando você vai atrás dele, você vive por ele e cai por ele.
Fique na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Viva na presença de Deus. E tenha o céu aberto para você entrar. Receba aí os mistérios de Deus. Então se levante, se esforce para que você possa viver as promessas de Jesus para a sua vida. É muito bom, vale a pena. Querido, quando a gente vê alguém orar por alguém, curar a pessoa, é legal, não é? Quando a gente vê alguém clamar pela pessoa que estava lá abatida, angustiada, às vezes com o casamento todo dilapidado, estragado, e ele aceita, aí você vê a mudança, você fala, puxa vida, que maravilha, Deus está operando coisas tão grandes. Deus pode fazer o quê? Todas as coisas, nada é impossível para Ele, mas há um limitador que está nas suas mãos. O pecado faz separação entre os homens e Deus. Diga o pecado. Faz separação entre os homens e Deus. Quem que faz separação? Separa quem? Você entendeu? Não é a igreja 1, a igreja 2, a igreja 3, a igreja 4, pastor 1, pastor 2, pastor 3, pastor 4. É o pecado. Por isso nós não podemos ficar olhando aonde é mais fácil. Nós temos que ficar olhando aonde me leva para o céu. O que é que me coloca na presença de Deus? O que é que Deus espera de mim? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Você é um querido, você é escolhido, você tem na sua vida a marca do sangue de Cristo, você tem o sacrifício da cruz. Será que não vale nada? Quando nós olhamos para isso, eu falo, peraí, é algo maior. Jesus se entregou como as primícias para a nossa salvação. Ele foi a primícia da salvação. Ele se entregou primeiro para mostrar para nós que vale a pena, que todo sacrifício vale a pena. Apóstolo, eu preciso ir para a cruz. Não, meu, você não precisa ir para a cruz. Não precisa, ele já foi, e ele pagou o preço. Mas ele fez isso, sabe para quê? Porque ele queria, como Deus quer, ter uma família no céu. E para levar uma família para o céu, alguém tinha que pagar o preço. Quem pagou? Jesus. Então o sofrimento dele, ele mostrou o seu amor a Deus e a cada um de nós. Jesus entregou a sua vida em primícias para receber uma tremenda família no céu. Quem vai ser essa família, irmão? Glória a Deus! Nós quem? Vocês têm certeza? Porque se eu tenho essa certeza, eu tenho que ter essa coragem. Coragem do quê? De negar o pecado, renegar o pecado, abrir o meu coração e viver a plenitude de Deus. Eu quero tudo que Deus pode me dar. Eu quero viver toda a promessa, toda a palavra, toda a manifestação, todo o projeto de Deus. Quero viver tudo que Deus colocou especificamente para mim. Você tem direitos, querido. Você tem direitos. Nós às vezes não percebemos isso. Você viu que o nosso irmão evangelista colocou no Leozinho a medalha nele? Estava dizendo para ele que ele estava recebendo os seus galardões. Deus reconhece a sua cumplicidade de salvação, mas também reconhece todo o seu sacrifício para fazer a obra de Deus acontecer. São duas coisas diferentes: ser salvo e receber os galardões. Ser salvo é um princípio pelo seu comportamento de seguir a Jesus abrindo mão dos pecados. Galardões é aquele que pega o projeto de Deus e leva consigo. Toma a sua cruz e siga-me. Vem comigo, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos realizar. É essa a diferença. Mas se eu só estiver salvo, tá bom. Irmão, você já esteve numa escola que alguém de repente tem uma brincadeira, vai fazer redação, qualquer coisa vai acontecer e tem 5 primeiros prêmios? Enquanto o pessoal está falando o que vai fazer, você não está nem ligando, mas na hora que aquele pessoal está recebendo as medalhas, dá um negócio no coração. Pô, ele devia estar lá, eu devia estar lá, eu podia estar lá, eu também podia ter feito melhor, eu também podia ter alcançado, eu também podia ter viajado, eu também podia ter feito missões, eu também podia ter ido na célula, eu também podia ter transformado vidas, eu também podia ser uma ferramenta.
Eu fiquei só reclamando, só achando defeito. Ah, eu não vou porque ele não me leva, porque ele não me dá dinheiro, porque ele é isso, porque aquilo, e aí eu não fiz. Não, irmão, tem promessa de Deus para a tua vida, e tem galardão para aqueles que estão debaixo da promessa. Levanta o teu coração. Jesus entregou a sua vida em primícias para receber uma tremenda família no céu. Ele entregou. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de primícias. Olha que coisa linda. Dose dupla. A bênção é dobrada para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Entregue também os seus primeiros frutos a Jesus. Mostra para Ele. Ele já estava na terra. Ele já tinha pregado para um monte de gente. Ele já tinha falado do amor de Deus. Ele já tinha feito 500 mil coisas, vamos dizer assim. Ele podia falar, bom, já fiz minha parte, estou parado. Chega. Não. Ele falou, não completou ainda. Só vai completar quando eu for para aquela cruz e derramar o meu sangue. Por isso ele fala dos 7 derramamentos de sangue. Porque cada uma daquelas gotas de sangue tinha uma razão, uma predisposição para você vencer, para você alcançar, para você objetivar. Então coloca isso aí no seu coração. Deus tem coisas maiores. Entregue sua vida a Jesus, entregue também os seus primeiros frutos a Jesus, porque você vai ter prosperidade no céu e também vai ter prosperidade na terra. Quando você segue a Jesus fielmente, você tem prosperidade no céu. Quando você vai aos desígnios dele, por exemplo, ser primiciante, você tem prosperidade na terra. Nós temos isso. Olha como Jesus e como Deus, né, com a Bíblia ele trabalha. Ele fala, se a pessoa quer ser só espiritual, tem lugar para ela. Se ela quer ser espiritual e próspera, tem lugar para ela. Se ela quiser ser espiritual, próspera e ainda uma ferramenta poderosa de libertação, de cura, de restauração, tem lugar para ela. Seja qual for o seu objetivo, Deus tem uma estrutura para você. Então hoje, um dia especial de Páscoa, um dia especial de realização, um dia especial de vitória, nós temos a certeza que entregar nossas primícias é reconhecer e honrar a Deus, é entender o que Ele mandou a gente fazer e fazer da forma que Ele orientou. Não é simplesmente fazer, mas é fazer da forma que Ele mandou. Porque muitas vezes a gente costuma dizer, né, a ordem dos tratores não altera o viaduto, fica falando aquelas coisas brincando, né? Mas a grande verdade é a seguinte: existe uma sequência de comportamentos que são importantes. E a primeira delas é receber Jesus Cristo como Senhor. É reconhecer que Ele é o Senhor. E depois disso, nós temos que fazer a vontade dEle, tanto no espiritual quanto no secular. Se nós queremos ver a bênção de Deus na nossa vida, nós vamos salvar vidas, vamos libertar vidas. Se nós queremos ver a prosperidade na nossa vida, nós vamos ser primiciantes, vamos entregar o nosso melhor dos dízimos, vamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Abre o seu coração para isso, irmão. Você está dentro de uma igreja, usufrua de tudo que Deus tem para você. Tudo. E Deus tem coisa demais. Tem coisas tremendas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Deus tem coisas fantásticas para acrescentar. É lógico que vai haver um lado humano, que vai chegar alguém para você e vai dizer assim: ai, você tem que ir para a igreja. Ah, você tem que colocar a sua oferta. Ah, meu irmão, te falei. O cara que era do candomblé lá, quando ele falou que ele gastava, ele riu. O judeu que esteve aqui, Dr. Moshe, na época, a gente teve uma reunião ali, ele é um cara muito abastado, né, petróleo, água, etc. E ele falou assim: quando eu não dou nada, eu dou 35% dos meus ganhos da minha empresa. Quando eu não dou nada. Aí eu falei para ele: uau, não é muito? Ele falou: não, porque Deus pega os 65% e prospera. Ele falou: nunca me faltou nada. Ele contou tanta história lá assim de coisas que aconteceram, de situações que vieram, que a gente ficava assim: não é possível. Ele falou assim: seja fiel. Se você quer gozar da prosperidade de Deus, seja fiel. Perde o medo, honra, chama à existência aquilo que existe no céu.
Não foi isso que ele disse? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A rua é do quê? Então você acha que Deus tem alguma coisa contra a riqueza? Se ele já bota a rua de ouro, se ele já coloca um muro de jaspe, ele tem alguma coisa contra a tua prosperidade, a prosperidade da tua casa, a bênção da tua família, a saúde dos teus filhos? Se ele diz que pelas suas pisaduras nós já fomos, ele tem alguma coisa contra curar você ou curar sua família? Ele infelizmente tem dificuldades quando nós fechamos a porta, quando nós queremos entrar no caminho estreito, sabe? Só tem aquele caminho pequenininho e eu quero passar com a jamanta, aí eu bato dos dois lados e não passo. Libera a tua vida hoje, libera teu coração hoje, fica de pé, libera teu coração hoje, libera a tua mente, deixa Deus fazer o que ele tem feito.